Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo aí para explicar um pouco sobre a dinâmica da nossa disciplina, né? A disciplina de funções de uma variável, também conhecida como cálculo 1, né? Meu nome é Alessandro Caldeira Alves e eu sou o professor da disciplina. Eu estou colocando aqui dois e-mails, né? Que são e-mails que vocês podem usar e devem usar, né? Para entrar em contato comigo aí ao longo do semestre aí, certo? Eu vou falar um pouco sobre a dinâmica então da nossa disciplina. A nossa disciplina, né, assim, alguns aspectos valem ser ressaltados. Ela é muito importante para o curso, né? A gente vai estudar conceitos, né, na nossa disciplina que eles vão ser utilizados em muitas outras disciplinas, não só no BCT, mas também dentro das engenharias, né? Então nós vamos estudar, por exemplo, derivada, integral, e aí vocês vão chegar em outras disciplinas e os professores vão trabalhar com a ideia de que o aluno que já fez o cálculo 1, ele já sabe aquelas regras, né? Então, vai ser necessária a utilização delas em outras disciplinas. Então, é uma disciplina extremamente importante para o curso, né? Ela é uma disciplina que ela requer uma grande carga de estudos, né? Então, vocês devem se organizar, né, de forma a ter um cronograma de estudos, né? É diário, vocês têm que estudar diariamente. Eu sei que não é só o cálculo, tem outras disciplinas, mas vocês devem gastar assim, uma grande parte do tempo de vocês, né, se possível, dedicando a estudos das disciplinas que vocês estão cursando, e entre elas a disciplina de cálculo 1, né? Então, eu sempre aconselho a isso, a vocês criarem uma rotina de estudo. Ah, eu vou estudar um pouquinho no fim de semana. Não é suficiente para a disciplina de cálculo, certo? Então, é uma disciplina que ela requer sim uma grande carga de estudo, né? A gente tem aí, vocês devem ter ouvido falar, que a gente tem um grande índice de retenção na disciplina, isso é verdade, né? Mas isso aí não quer dizer, né, que é uma disciplina que seja inviável, né? Que seja uma disciplina impossível de ser aprovado na primeira vez. Não, não tem isso, né? Eu sempre aconselho, né, essa dedicação aos estudos, porque se vocês se comprometerem a estudar, a chance de ser aprovado é muito grande. Esse alto índice de retenção aqui é reprovação, ele acontece que muitas vezes os alunos eles abandonam a disciplina, né? Tem muito aluno que às vezes não faz nenhuma prova da disciplina, abandona, ou faz uma prova, às vezes não vai tão bem, aí desiste da disciplina, certo? Mas isso aí não é, assim, não é o ideal, né? Nem tão pouco inteligente, porque se você repete a disciplina, você vai ter que fazer ela novamente, né? E se você estuda o conteúdo, e vamos dizer que assim, numa infelicidade é reprovado, quando você for fazer pela segunda vez a disciplina, né, você já vai ter um conhecimento sobre a matéria. Isso vai te ajudar, né? Mas eu acredito que com o empenho de vocês, né, e a minha ajuda também, vocês possam ser aprovados sim, né? Isso aí é algo que é possível, não só possível, como é algo que a gente espera, né? Que vocês alcancem aí a aprovação na disciplina, mas como consequência do aprendizado, que o principal é aprender aquilo que está sendo estudado. Agora, a aprovação ela é uma consequência, não se prendam à pontuação, porque tem gente que se prende muito à pontuação, então, eu preciso tirar tanto. Não, você tem que pensar que você precisa aprender o conteúdo. E se você aprende o conteúdo, consequentemente, você é aprovado na disciplina, né? Ela é uma disciplina com pré-requisitos importantes, né? Ela vai necessitar aí, né, exigir de vocês um conhecimento sobre a matemática básica. Então vocês vão ter que saber sobre funções, sobre gráfico. Isso aí é algo que é necessário para a disciplina. E quem não tem essa base vai ter que estudar também isso. Então, além de ter que se dedicar à disciplina, vai ter que se dedicar a esses pré-requisitos que teoricamente já deveriam saber, né? Mas a gente sabe que infelizmente nem sempre é possível, mas aqueles alunos que têm dificuldade, eu não sei função trigonométrica, eu não sei logarítmica, eu não sei função exponencial, então esse aluno, por exemplo, ele vai ter que gastar um tempo estudando esses conceitos, porque eles são pré-requisitos para a disciplina, eles são importantes para a disciplina, certo?
A disciplina, né? Ela vai acontecer onde? Como a gente está trabalhando ainda com o ensino remoto, a nossa disciplina ela vai acontecer no Moodle. O que é o Moodle? O Moodle, a gente chama ele de AVA, é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele é um lugar na internet onde vocês vão ter acesso à sala de aula, né? Como que você tem esse acesso a essa plataforma, esse Moodle, né? Você quando entra no eCampus, né, onde você tem os seus dados, vai ter essa janelinha lá, ó, Moodle. Aí você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, você vai ser jogado nessa página aqui, ó. Tá aqui, ó, Diretoria de Educação à Distância. Por quê? Porque o Moodle ele é trabalhado aqui na nossa universidade mais pelo curso da educação à distância. E com o ensino remoto, né, potencializou a utilização dele, né? Então ele é uma plataforma de ensino à distância, né? Aqui você vai colocar os seus dados, as mesmas informações que você usa para entrar no eCampus, você vai usar para entrar aqui no Moodle, né? Então, da mesma forma, eu acho que lá no eCampus, se eu não me engano, vocês colocam matrícula e alguma coisa. Então, da mesma forma que você entra no eCampus, você vai entrar aqui, né? Então, você vai colocar as suas informações, vai entrar. Quando você entrar, você vai entrar dentro da plataforma. A sua plataforma provavelmente vai estar um pouco diferente da minha, porque se você olhar aqui no lado esquerdo, o meu tem um monte de disciplina aqui, é porque eu também dou aula na educação à distância. Então, provavelmente aqui na esquerda vai ter pouca coisa nos seus, né? E aí vocês vão procurar aqui na esquerda onde está a disciplina. A disciplina ela é essa aqui, ó, CTD 110, né? CTD 110. Às vezes não vai estar A e B, vai estar CTD 110A ou CTD 110B, dependendo da sua turma, né? Mas essa é a nossa disciplina. Só uma correção, aí no caso não vai estar 2020/1, não, vai estar 2021/1, né? Porque apesar de estarmos já no final do ano, o nosso calendário está atrasado. Então a gente está iniciando o primeiro semestre de 2021. Então 2021/1, CTD 110, isso aqui é o código da nossa disciplina, né? CTD 110 é o código da nossa disciplina. E aí você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, você vai ser jogado para dentro da disciplina. Então, a disciplina vai estar disposta aqui, vai ter uma barra de rolagem aqui, você vai subir a barra de rolagem e você vai ter o desenvolvimento da disciplina. Então, vai ter lá essa imagem, aqui umas informações sobre o professor, né? E aí vai ter, por exemplo, essa parte lá, primeiros passos, que vai ter uma apresentação da disciplina, que é isso aqui que eu estou apresentando para vocês. O canal do YouTube é para dizer que todas as videoaulas elas devem ser postadas. Hoje em dia a gente não posta direto no Moodle porque o Moodle não aguenta. Então todo professor da universidade que trabalha com Moodle, ele tem que criar um canal do YouTube. Então a gente posta a nossa aula no canal do YouTube e disponibiliza para vocês o link, né? Então aí é só para falar um pouco sobre isso. O plano de ensino, onde vocês têm acesso aí aos dados, né, as informações referentes à nossa disciplina, né? Ementa, como que vai ser a distribuição de pontos, por aí vai. E o cronograma de avaliação, né, que eu vou até comentar sobre ele aqui. Aí você rola a barra aqui, aí vai aparecer isso aqui, ó, bloco 1, né? O bloco é onde já vai começar o conteúdo. A nossa disciplina vai ter 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Mas inicialmente só o bloco 1 que vai estar disponível. Por quê? Porque é o material referente à primeira prova. Certo? Essa semana aqui, isso aqui não vai estar lá não, tá, gente? Que aqui é só ilustrativo, porque era do semestre passado. Então, você vai ver lá, vai ter assim, ó, noções intuitivas de limite. Então, isso aqui é um conteúdo. Aí aqui você vai ter assim, ó, algumas videoaulas, ó. Esses links aqui indicam que isso aqui são materiais que estão na internet. Então, quando você clicar aqui, como eu disse, você vai ser jogado para o YouTube. Então vai ter videoaula da internet e videoaula que eu gravei, né? Então eu diferenciei aqui o que é videoaula da internet. Videoaula da internet é porque eu já peguei alguma videoaula que foi gravada, que está disponível no YouTube, e estou disponibilizando referente a esse conteúdo aqui, né? Aí vai ter videoaula minha. Aí vocês, né, recomendo que vocês assistam na ordem que está aqui. Assiste. Teve dúvida, assiste de novo, porque é aí que vai acontecer a questão teórica da nossa disciplina. É aqui que está a informação da nossa disciplina.
né? Que seriam as aulas que a gente teria se a gente tivesse com o ensino presencial. Então você vai acessar essas videoaulas, aí vai continuar acessando aqui, aí vão ter algumas videoaulas, aí na sequência aí sobe a barra de rolagem, aí vai ter aqui, ó, exercícios, aí vai ter a primeira lista de exercícios. Essa lista de exercícios é referente ao conteúdo que estava aqui anteriormente, que você assistiu. Aí eu recomendo que você pegue isso aqui, é um arquivo em PDF, você baixa lá a lista de exercícios, resolve os exercícios, né? Teve dúvida, você pode recorrer também, você vai ver que alguns exercícios vão estar aqui, ó, né? Então, antes de me procurar para tirar dúvida, né, de exercício, eu recomendo que vocês olhem aqui no Moodle se o exercício já não está resolvido. Porque alguns exercícios que ao longo dos semestres anteriores foram gerando dúvidas, eu fui gravando a resolução e disponibilizando. Então, por exemplo, o aluno está resolvendo o exercício 5 dessa primeira lista. Teve dúvida? Aí tem aqui ele resolvido. Se você clicar aqui, você vai conseguir ver a resolução dele, você pode tirar suas dúvidas. No exercício 13, 15 e 22, se você clicar aqui, você vai assistir. Aqui é um arquivo em PDF, ó, resolução de alguns exercícios dessa primeira lista. Então, se você clicar nesse arquivo aqui, né, vai abrir um PDF com a resolução de alguns exercícios, né? Então, toda vez que tiver uma lista de exercícios, vocês vão perceber que tem resolução de alguns através de videoaula que eu gravei e de outros através de um arquivo PDF. Mas sempre que você for me procurar para tirar uma dúvida de exercício, antes disso, você verifica se o exercício que você está com dúvida já está resolvido aqui. Aí tentou fazer o exercício, olhou a resolução, ainda não entendeu? Aí você pode me procurar que eu vou te auxiliar e depois eu vou explicar como que isso vai acontecer. Aí rolou a barra de rolagem, subiu a barra de rolagem, vai continuar aparecendo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei só sobre a primeira lista de exercícios. Aí quando você subir aqui, aparecer novas videoaulas que você vai assistir, aí vai vir uma nova lista de exercícios. E ao longo do semestre, eu vou disponibilizando mais conteúdos. Então, quando vocês acessarem agora lá o Moodle, já vai ter uma parte do conteúdo. Aí vocês vão estudar esse conteúdo, porque semana que vem eu já vou disponibilizar novo conteúdo. E aí o conteúdo anterior ele não vai sumir não, vai ficar lá. Então o bloco 1 ele vai sendo preenchido. Cada semana eu vou colocando novos conteúdos até chegar à primeira prova. Aí fez a primeira prova, aí eu vou abrir lá o bloco 2. Aí o bloco 2 já vai ser uma matéria referente à segunda prova e assim por diante, beleza? A disciplina, então ela começa nessa segunda, dia 18 do 10, e ela vai até dia 4 do 3, né, do ano que vem. Então ela é uma disciplina que ela vai ter uma quebra aí no meio pelas festividades de fim de ano, beleza? Ela vai ter atividades semanais, né? Então ela tem o que a gente chama de atividades assíncronas. Assíncronas aqui quer dizer que não acontecem ao vivo, né? Então, por exemplo, aquelas videoaulas que eu falei, elas vão estar presentes lá no Moodle. Você vai acessá-las quando for melhor para você. Você escolhe o horário que você vai acessá-las. Assim como as listas de exercício, aqueles exercícios resolvidos. Isso aqui vai estar disponível para você lá no Moodle, para você assistir a hora que você quiser. Isso é o assíncrona, quer dizer, não vai acontecer ao vivo. O professor e o aluno não vão estar ao mesmo tempo na internet. Mas também a gente vai ter algumas atividades síncronas, né? As atividades síncronas, essas sim são atividades online, né? Como que elas vão acontecer? Vão ser webs para tirar dúvidas. Então eu vou ficar disponível, eu vou mandar para vocês depois um link, você vai clicar nesse link e você vai acessar lá a minha sala de aula e eu vou ficar lá à disposição para tirar dúvida. Então o aluno vai entrar lá, vai falar assim, professor, eu não entendi muito bem essa explicação de tal coisa aqui, tem como você me explicar? Ou eu estava fazendo exercício e eu não consegui fazer esse passo aqui, tem como o senhor me explicar? E por aí vai, é assim que funciona. A nossa web, quando que isso vai acontecer? Toda terça e quinta, aqui só uma correção, aqui não é 18h30 não, viu gente? Aqui é 8h30. Toda terça e toda quinta, de 8h30 até as 10 horas, toda terça e toda quinta, de 8h30 da manhã, aqui não é 18, viu gente? Aqui é 8h30, ficou errado aqui. Toda terça e quinta, de 8h30 até as 10 horas,
eu estarei à disposição para tirar dúvida, né? Teoricamente, seria a terça para uma turma, porque aqui eu estou falando para duas turmas, a turma A e a turma B. Vocês vão ver lá no horário de vocês que uma turma tem aula comigo nesse horário e a outra não. Mas se o aluno puder e quiser participar desses dois momentos aqui, não tem problema. Toda terça e quinta, depois eu vou mandar para vocês o link, né? Eu estarei disponível para vocês, para tirar dúvida, né? Nesse horário, de 8h30 da manhã até as 10, certo? Então, só uma correção, não é 18h30, é 8h30. Observação, presença não obrigatória. Você não precisa acessar a web. Se você não quiser participar, não precisa. Mas, se tiver dúvida, é uma das formas de você tirar as dúvidas. Então, é acessando a web e eu vou auxiliar lá. Então, toda semana estarei lá para tirar essas dúvidas aí, beleza? Inclusive, alguma dúvida que tiver nessa apresentação que eu estou fazendo aqui, vocês podem entrar lá na web e perguntar, que eu vou tirar a dúvida também, né? Se tiver alguma dúvida sobre essa questão que eu estou falando para vocês aqui. A forma de comunicação comigo. Então, a principal forma de comunicação, né, que vocês vão ter comigo é por e-mail. Então, se quiser me falar alguma coisa, por exemplo, se tiver a web, aí vocês podem falar comigo através da web. Mas fora isso, está com dúvida em alguma coisa da disciplina, na organização, até uma coisa que seja fora da disciplina, se eu puder ajudar, a forma, né, de vocês entrarem em contato comigo é por e-mail, né? Aqueles e-mails que eu falei com vocês lá no início, e agora também nesse e-mail que eu vou mandar para vocês, eu vou disponibilizar lá meus e-mails, que vocês podem me enviar o e-mail a qualquer hora. Eu só peço um pouco de calma, às vezes demora um pouco para a gente responder um e-mail, mas eu tento responder sempre o mais rápido possível, beleza? Vamos lá. Outra coisa que vai ser utilizada na nossa disciplina é um grupo de WhatsApp. O link dele é esse aqui, também está aí no e-mail, né? Então vocês vão entrar lá, é um grupo só que eu crio para as duas turmas. A princípio tem 50 e poucos alunos, né? Geralmente tem mais, mas a princípio tem 50 e poucos alunos. Então, esse grupo aqui nós vamos usar ele para algumas coisas, né? Para quê? Primeiro, para a comunicação minha com vocês, né? Às vezes, eu preciso enviar alguma informação para vocês de forma mais rápida. Então, eu vou usar o grupo de WhatsApp para isso. Eu peço para que vocês, quando quiserem entrar em contato comigo, me mandem por e-mail, certo? Então, isso aqui vai ser mais uma via de comunicação minha, enquanto professor, para vocês, enquanto alunos. Então, eu vou mandar algumas informações lá, né? Além disso, a monitoria. A gente aqui, como está no primeiro semestre, vai demorar um pouquinho, porque tem que fazer o processo de seleção. O que é a monitoria? A gente seleciona um aluno que já fez essa disciplina, foi aprovado, que tenha um conhecimento sobre essa disciplina, ele vai ficar disponível para tirar dúvida de vocês durante alguns horários ao longo da semana. Então, esse é um processo que ele vai acontecer daqui a um tempo, porque a gente precisa fazer um edital, aplicar uma prova, selecionar um aluno, para depois ele começar a trabalhar como monitor. E quando ele começar a trabalhar como monitor, ele vai trabalhar no grupo do WhatsApp. Então, por exemplo, a monitoria, ele vai disponibilizar alguns alunos, alguns horários, aí ele vai falar, por exemplo, assim, quarta-feira às 16 horas é o horário da monitoria. Então, a partir das 16 horas, ele vai estar disponível lá no grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida. Aí um aluno vai mandar uma mensagem falando assim, o monitor, eu não consegui fazer o exercício tal, aí ele vai ajudar. Então, além da web, que é um lugar onde vocês podem tirar dúvida, né? Esse grupo do WhatsApp também vai servir para isso, para tirar dúvida. Além do e-mail, onde vocês também podem enviar, né, dúvidas. Mas eu peço para que vocês não utilizem muito o WhatsApp como forma de entrar em contato comigo. Sobretudo no meu WhatsApp privado. Eu não recebo, eu não leio mensagem nenhuma que eu recebo no WhatsApp privado. Então não adianta me mandar mensagem no WhatsApp, porque eu não vou receber essa mensagem. Então, quer entrar em contato comigo, me mande um e-mail, beleza? Mais algumas informações. Vocês vão ver lá no Moodle, né? Que vai ter lá o bloco 1. Se você continuar subindo a barra de rolagem, lá no final vai ter isso aqui, ó, biblioteca da disciplina.
é lá que eu disponibilizei o material para vocês. Esse material que está aqui são livros de cálculo que estão disponíveis na internet, certo? Então, são livros que estão disponíveis na internet. Vai ter mais de um livro lá. Essa questão de primeira parte do conteúdo, segunda parte do conteúdo, é porque às vezes o livro não traz todo o conteúdo, né, da disciplina. Ele traz uma parte no capítulo 1 e uma outra parte no capítulo 2. Aí é só uma distribuição. Mas o principal livro que eu estou utilizando é esse aqui, ó, é o Cálculo A. Se você clicar aqui, você vai cair dentro de uma página da internet para você fazer o download do livro. Então, esse é o livro principal que eu vou usar, né? Então, lá no final do Moodle, que é aquela plataforma onde a gente vai trabalhar, se você for subir a barra de rolagem, vai ter lá isso aqui, ó, o título Biblioteca da Disciplina. Então, clicou aqui no Cálculo A, você vai ter acesso ao livro, né? Então, como eu disse, o Cálculo A, que é o livro da Diva Fleming, né? Tem aqui até, eu coloquei aqui uns dois links que você consegue também acessar. Então, ele é um livro que está disponível na internet. Então, por isso, a gente vai trabalhar com esse livro aí como uma referência. Se você quiser, né, ir acompanhando no livro o material, né, o conteúdo que a gente está estudando nas videoaulas, eu vou sempre deixar indicado referente a esse livro aqui. Então, quando você entrar lá no Moodle agora, vai estar lá o primeiro conteúdo, que chama Noções Intuitivas de Limite. Além de ter aquelas videoaulas, eu vou colocar assim, livro-texto, página tal a tal. Ou seja, se você quiser fazer o download do livro, né, no seu computador e dar uma olhada no material PDF, né, você vai conseguir acessar lá também para você, né, ter acesso a essa parte escrita, além das videoaulas. Então, é mais uma forma de ter acesso ao conteúdo. Então, como eu disse, a nossa disciplina ela é dividida em 3 blocos, né? O primeiro bloco ela é referente ao conteúdo de limite, o segundo bloco é referente ao conteúdo de derivada e o terceiro bloco é referente ao conteúdo de integral, certo? Esses 3 conteúdos eles estão correlacionados, ou seja, se você não for bem aqui no limite, não se dedicar, não estudar, não aprender bem o limite, automaticamente isso já vai te comprometer muito nos outros conteúdos e assim por diante. Por exemplo, o conteúdo de derivada você vai aprender um monte de regra, né? E a integral é uma operação inversa da derivada, ou seja, aqui você não aprende regra, você usa as regras que você aprendeu aqui de trás para frente. Então, o que você aprende aqui, que leva de uma fórmula a um resultado, aqui na integral vai ser o contrário, vai ser desse resultado voltar no início. Então, se você não aprender derivada, você não vai conseguir aprender bem a integral. E por assim vai, certo? Então, são 3 blocos. Como eu disse, inicialmente, só o bloco 1, que é referente ao conteúdo de limite, vai estar acessível. Depois que a gente fizer a primeira prova, eu vou liberar o bloco 2. E aí, onde eu vou liberar o conteúdo de derivada. Fez a segunda prova, aí eu libero o terceiro bloco, que é referente à integral. O primeiro bloco, que é o de limites, ele vai do dia 18 do 10 até o dia 27 do 11. Ou seja, nesse período aqui, eu vou disponibilizar conteúdos de limite lá no bloco 1. Semana por semana, eu vou disponibilizando novos conteúdos lá nesse primeiro bloco, certo? Aí nós vamos fazer uma prova e aí eu vou abrir o segundo bloco de derivada. O conteúdo vai ficar disponível lá do dia 29 de novembro até o dia 15 de janeiro. Então, nesse período, a gente vai ter os conteúdos. O bloco 1 vai continuar disponível, mas a gente já não vai estar trabalhando com o conteúdo de limites, porque aí a gente vai ter o bloco 2 disponível também. Aí você vai rolar lá aquela barra de rolagem e aí você vai ver bloco 1, aí depois vai vir o bloco 2 e assim por diante. Depois o bloco 3, que vai do dia 17 do 1 até o dia 22 do 2 aí. Então são 3 blocos, né? O conteúdo de funções, que é isso que eu falei, que é o pré-requisito, que ele é extremamente importante para a disciplina. Eu vou deixar um material lá no Moodle, também lá vou deixar lá uma parte lá escrito funções, para aquele aluno que tem dúvida, se quiser baixar lá as videoaulas, assistir, né, estudar à parte, também pode, certo? Mas isso aqui vai entrar nos nossos conteúdos aqui só como pré-requisito.
Então, por exemplo, a função trigonométrica vai ter limite de função trigonométrica, derivada de função trigonométrica, integral de função trigonométrica. Então, você precisa saber função trigonométrica, né? E assim por diante, beleza? Distribuição dos pontos. Como que vai acontecer a distribuição de pontos? Então, vão ser 3 avaliações e um trabalho avaliativo. Então, são 4 avaliações que a gente tem ao longo do semestre. As avaliações. A primeira avaliação é referente ao limite. Como eu disse, a primeira avaliação é referente ao primeiro bloco e ela vale 30 pontos. Ela vai acontecer dia 27/11, que é um sábado letivo, de 9 às 11h30, certo? Depois eu vou explicar mais à frente como que essa avaliação vai acontecer. Mas já fica aí, anota aí já, o dia 27/11, sábado letivo, prova de cálculo 1, referente ao conteúdo de limites. Segunda avaliação, também valendo 30 pontos, agora referente ao bloco 2, conteúdo de derivada. Vai acontecer no sábado letivo, dia 15 de janeiro, de 9 às 11h30 também. Terceira avaliação, também valendo 30 pontos, agora referente ao terceiro bloco, sobre o conteúdo de integral, vai acontecer no sábado letivo, dia 19 de fevereiro, de 9 às 11h30. Então, já agenda esses horários aí, né? Se algum professor for marcar alguma atividade no sábado letivo, você vai falar assim, opa, professor, dia 27 a gente já tem prova de cálculo 1, porque é sábado letivo, então os professores podem agendar atividades nesses dias, mas aí se alguém marcar já nessas datas, você já fala que já tem uma atividade prevista para isso aí. Beleza, então são 90 pontos, aqui eu não mencionei aqui, ó, mas esse trabalho avaliativo aqui ele vale 10 pontos, né? E ele vai ser dividido em 3 partes, né? Então, referente a limites, eu vou dar um trabalho referente a limites, vou passar para vocês e vou dar um período lá, uma semana para vocês fazerem o trabalho e me entregar. E aí eu vou pedir para vocês me entregarem um pouquinho antes da primeira prova, porque aí eu libero o gabarito, né, do trabalho para vocês verem se vocês estão conseguindo fazer as questões ou não. E da mesma forma. Aí a nota desses 3 trabalhos juntas vai ser igual a 10 pontos, que é o valor desse trabalho avaliativo. Então, trabalho avaliativo, depois eu falo mais sobre ele também, mas ele vai ser dividido em 3 partes. Então, antes da primeira prova vai ter um trabalho referente a limites. Então, o trabalho ele vai servir de parâmetro. Eu falo sempre, não deixa para estudar só fazendo o trabalho, não. Você vai estudar, né? O meu conselho é isso, estuda. Vai estudando o conteúdo de limites. Quando estiver mais próximo à prova, aí você vai ter acesso ao trabalho, você vai pegar ele, você entra lá na sua casa, tenta fazer o trabalho, até para você ver como que você está dentro do conteúdo, né? E aí depois, quando faz a prova de limites, entra o próximo conteúdo de derivada. Próxima prova de derivada vai ter um outro trabalho de exercícios de derivada. Depois, próxima prova de integral, vai ter um outro trabalho referente à integral. E assim a gente vai ter a distribuição dos pontos. Então, são 3 provas, 90 pontos, mais 10 pontos de trabalho. Eu tenho um projeto que ele chama método 300. Eu vou explicar para vocês como que é o método 300. Ele vai acontecer ao longo de todo o semestre, após cada uma das avaliações. Então, eu vou explicar como que é o método, né? E depois quando que ele vai acontecer. O método 300, então, ele é um método, né, que foi criado por um professor da UNB. Ele não tem participação obrigatória. Então, quer dizer, se você está fazendo a disciplina, você não precisa fazer o método, você não perde nada, assim, né? Você não vai perder nada, não perde ponto, não perde frequência, não perde nada. Ele não é obrigatório. Ele vai acontecer ao longo de todo o semestre, né? Sobretudo após cada uma das avaliações. Então, são 3 provas. Então, basicamente, ele vai acontecer em 3 momentos. Então, vai ter a primeira prova, na semana seguinte à primeira prova ele acontece. Aí, beleza, o semestre vai continuar. Tem a segunda prova, na semana seguinte à segunda prova, acontece de novo. Continua o semestre. Tem a terceira prova, na semana seguinte ele acontece de novo. Então ele acontece basicamente 3 vezes. Como que ele acontece? Então eu dei a primeira prova, dei a prova de limite, né? Aí eu corrijo, geralmente eu corrijo rápido as provas e libero o resultado. Aí já liberei o resultado. Aí eu vou mandar um e-mail para vocês falando assim, pessoal, quem quer participar do método 300, favor me mandar
um e-mail. Então aí os alunos que querem participar vão me mandar um e-mail. Aí eu vou pegar esses alunos e vou dividir esses alunos em grupos, né? Esses alunos vão ser divididos em grupos, né? Dentro de cada um desses grupos, eu vou ter alunos que perderam média, aí eu vou chamar esses alunos de alunos ajudados. E eu vou ter alunos que tiraram acima da média que eu vou chamar de mentores. Então eu vou formar, por exemplo, assim, 8 grupos, né? Aí em cada um dos grupos, né, vai ter alunos que perderam média e alunos que tiraram nota acima da média. Então, aí só para ter nomenclatura, o aluno que perdeu média eu vou chamar ele de aluno ajudado e o aluno que tirou acima da média eu vou chamar ele de aluno mentor, certo? Como que vai funcionar? Então, dividir a turma em grupos, né? Esses alunos que estão participando, que eu chamei de ajudados, que são os alunos que tiveram abaixo da média, tiraram nota abaixo da média, ou seja, a prova vale 30. O aluno que tirou menos de 18, né, eu vou passar para ele uma lista de exercícios que ele tem que fazer, né? Então ele vai nessa semana, né? Então eu falei que apliquei a primeira prova, corrigi as provas, lancei as notas, dividi os grupos e aí eu já mando a lista de exercícios. Então, aquele aluno que fez a opção por participar do método 300, ele vai receber uma lista de exercícios e ele tem que fazer essa lista de exercícios lá em uma semana. Aí eu vou estabelecer o prazo lá, mas geralmente é uma semana, né? Ele vai fazer essa lista de exercícios. Se ele tiver alguma dúvida nessa lista de exercícios, ele não vai me procurar, não. Ele vai procurar o aluno mentor. Quem é o aluno mentor? É o aluno do grupo dele que tirou nota acima da média. Então, se eu estou num grupo e perdi nota, né? Eu estou com dúvida no exercício, eu vou olhar lá, quem que é do meu grupo aqui que tirou acima da média? Fulano. Então, eu vou entrar em contato com o fulano, ele vai me ajudar, né? E ele tem que te ajudar, porque senão ele não participa do método. A participação desse aluno que tirou acima da média é ajudar o aluno que tirou abaixo da média, certo? Esse aluno que perdeu média, ele vai poder fazer uma nova prova, certo? Então, ele vai poder fazer uma nova prova. Então, apliquei a primeira prova, igual eu marquei ali, dia 27, se eu não me engano. Apliquei a primeira prova dia 27. Daí, a uma semana, vai ter uma nova prova. Quem vai poder fazer essa nova prova? Os alunos que estão participando do método 300, que tiraram nota abaixo da média, certo? Então, esses alunos vão poder refazer a prova. Não é a mesma prova, mas vão poder refazer a prova, certo? Aí, o que acontece? Então, vamos lá. A prova vale 30, o cara tirou 10, perdeu média. Aí ele fala assim, vou participar do método 300. Aí ele vai fazer a lista de exercício, né? Vai me enviar essa lista de exercício até um dia que eu vou determinar. E aí, quando chegar nessa próxima data, ele vai fazer a prova novamente. Ele tirou 10 na primeira. Se ele tirar uma nota menor do que 10, vai continuar com 10. Ele não perde ponto. Mas se ele tirar uma nota maior do que 10, eu vou dar para ele essa nota maior, desde que ela não seja acima da média. Ou seja, o menino ficou com 10, se ele fizer o método 300, ele pode ir até 18, que é a média. Então, é uma oportunidade para que esse aluno que perdeu média possa recuperar a média, certo? Então, o método 300 ele vai permitir a esse aluno, né, que tirou nota abaixo da média, recuperar essa média. Né? Então, se ele tirou 10, se ele tirou 15, se ele tirou 8, se ele tirou 1, se ele tirou 0, ele tem a possibilidade de ir até 18 pontos nessa nova prova. Então, ele vai fazer uma nova prova, beleza? O aluno que tirou acima da média, né? O aluno que tirou acima da média, então, ele vai ajudar esse aluno, né, que perdeu nota, a fazer a lista. E no dia, né, no dia dessa nova prova, né, então, teve a primeira prova, uma semana depois tem a nova prova. Essa nova prova, quem vai fazer são os alunos que perderam média. Os alunos que tiraram acima da média, eles vão fazer também uma atividade nesse dia. E essa atividade vai gerar ponto para eles também. Mas é pouco ponto, é um ponto só que a pessoa vai ganhar por atividade, né? É só para que ela esteja ocupada naquele horário. Então, naquele horário da prova do 300, que chama, o aluno que perdeu média vai estar fazendo uma nova prova. E o aluno que tirou acima da média vai estar fazendo uma atividade. Aí a pessoa pode falar assim, mas
Mas aí eu não vou ganhar nada, vou ganhar só um ponto, vou ter que ajudar meu colega, vou ter que fazer uma nova atividade, vou ganhar só um ponto. Mas a gente não pensa só por aí. Porque o aluno que entrou no método, às vezes ele foi bem na primeira prova, mas ele talvez não foi bem na segunda prova. Aí na segunda prova pode ser que ele vá fazer a prova lá na frente para recuperar a média. Ou seja, o método 300 ele é um projeto que acontece ao longo do curso. Na primeira prova você pode ser mentor. Na segunda prova, você já pode ser um aluno ajudado. E por aí vai. Né? Então, por exemplo, eu tenho casos de alunos que foram bem na primeira prova. Aí fala assim, eu não vou participar para ganhar um ponto. Eu não vou participar, não. Beleza, não quis participar. Aí quando chegou a segunda prova, ele perdeu média. Aí ele falou assim, professor, eu posso participar do método 300? Não pode. Porque ou você participa de todo o método 300 ou você não participa de nada. Então, assim, além da oportunidade de ajudar o aluno que perdeu média, você também tem que pensar que lá na frente você pode precisar de uma segunda oportunidade, né? Então, além de ganhar um ponto extra nessa atividade que vai ter que fazer, por exemplo, a primeira prova está marcada para o dia 27/11. Vamos pensar que a segunda prova eu marquei, a prova do 300, que a gente chama, vai ser lá no dia 5/12. Aí no dia 5/12, por exemplo, eu marquei para 18 horas. Às 18 horas, o aluno que tirou nota abaixo da média vai fazer uma prova nova. Né? O aluno que tirou acima da média vai fazer uma atividade simples, lá, pequena, né? Mas todos os alunos do método 300, naquele momento, vão estar envolvidos em alguma atividade. Né? E o que tiver acima da média pode ganhar um ponto. Né? Pode ganhar, não, ganha um ponto. Se ele fizer atividade, eu dou o ponto para ele. E assim vai, certo? Como eu disse, esses alunos que ficaram acima da média, eles vão ajudar os alunos que ficaram abaixo da média. Às vezes pode parecer confuso no primeiro momento, mas é coisa bem simples. Né? Quando chegar mais próximo à prova, eu explico algumas coisas novamente. Então vamos lá. A primeira avaliação, como eu disse, ela acontece no dia 27/11. Então aí o que vai acontecer? Dia 27/11 é o sábado, eu aplico a prova. Geralmente até no domingo eu já entreguei essa nota. Quando chegar na segunda-feira, né, dia 29 de novembro, eu já vou dividir os grupos. Então, já divido os grupos. Dividi o grupo, já passo a atividade. Então, já vai ter atividade que aqueles alunos que tiraram abaixo da média vão ter que fazer. Esses alunos que tiraram abaixo da média, eles vão ter que fazer essa atividade até o dia 6. Né? Aí vão me entregar essa atividade e aí eles vão ter o direito de fazer a nova prova de 18 até as 20h30. Né? Então, aqui eu marco num horário fora do horário de aula, porque é um projeto, é alguma coisa paralela à nossa disciplina. Então, o aluno que perdeu média aqui ele vai poder fazer uma nova prova, certo? O aluno que tirou nota acima da média aqui, que estiver participando do método 300, nesse dia e nesse horário vai estar fazendo uma atividade também, certo? Aí eu vou corrigir essa prova e aí vou lançar a nota dela lá, né? Então, os alunos abaixo da média vão refazer a prova, né? Vai prevalecer a maior nota, como eu disse, não ultrapassando a média. E o aluno que tirou acima da média vai fazer uma atividade e aí pode até ganhar um ponto extra, beleza? Agora vamos pensar aqui, o aluno que não fez a primeira prova. O aluno que não fez a primeira prova, ele vai ter a oportunidade, nesse dia e nesse horário, de fazer o que a gente chama de segunda chamada. Então, essa prova do método 300 também vai ser uma prova de segunda chamada. Se você perdeu a primeira avaliação por algum motivo, né? Eu tive que trabalhar nesse momento, ou tive algum problema pessoal, não pude fazer a prova aqui, você vai poder fazer a prova aqui como segunda chamada. E aí, como você não fez essa, nos 30 pontos, a nota que você tirar aqui, você vai ficar com ela. Então, ela, além de ser prova do método 300, ela também é prova de segunda chamada, né? A segunda chamada é uma oportunidade para aquele aluno que teve algum problema e não pôde fazer a prova na data marcada, certo? Então, poderão fazer a prova como segunda chamada aí. Então, a segunda avaliação está marcada para o dia 15 de janeiro. O método 300 vai acontecer no dia 24 de janeiro. Então, é a mesma coisa. Então, quem participou da primeira etapa pode participar da segunda. Quem não participou da primeira etapa não participa aqui. Né? Então, vamos supor que um aluno que tirou acima da média na primeira prova e participou do método 300, se ele perder média aqui, ele pode fazer de novo a prova aqui como aluno ajudado agora. Quando eu aplico a segunda avaliação, eu distribuo novamente os grupos. Os grupos não são os mesmos.
A cada prova eu formo novos grupos, porque os alunos que perderam média podem não ser os mesmos de uma prova para outra. Aí a terceira prova, a mesma coisa, né? Então, cada uma das provas, então isso me gera, eu não preciso fazer isso enquanto professor. Eu faço isso para ajudá-los. Então vocês têm que entender isso. Isso é uma ajuda para vocês, uma oportunidade extra. Para mim é um trabalho dobrado. Eu tenho que aplicar a prova 2 vezes, corrigir prova 2 vezes. Isso gera um trabalho imenso. Mas assim é uma forma de tentar ajudá-los. Então vocês têm que aproveitar as oportunidades, né? Então cada prova ela é aplicada 2 vezes. Então o aluno, por exemplo, que perder média, ele sempre tem uma oportunidade de recuperar uma média, né? Então a segunda vai ser aplicada nesse dia, a terceira vai ser aplicada nesse dia, né? Aqui eu coloquei que é prova 300 ou segunda chamada, ou seja, perdeu essa prova, pode fazer como segunda chamada. Quando for na época eu mando um e-mail explicando direitinho, beleza? O trabalho avaliativo, como eu disse, ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte, isso aqui depois eu mando para vocês. Quando eu disponibilizar o trabalho, eu mando um e-mail falando, gente, o trabalho já está disponível. Vocês têm até o dia 24/11 para me enviar, né? Por que até dia 24/11? Porque a prova vai acontecer no dia 27/11, né? Então, quando der no dia 25/11, eu já libero o gabarito. Aí você tem mais uns 2 dias aí para olhar o gabarito, ver o que errou e por aí vai. Então, o trabalho é dividido em 3 partes, né? Além disso, a gente tem uma prova que se chama exame final, ou seja, chegou lá no final do semestre, acabou o semestre, não consegui ser aprovado, não consegui tirar os 60 pontos. Se eu tirei uma nota entre 40 e 60, eu tenho direito de fazer um exame final. O exame final é uma prova, envolve todo o conteúdo. Você vai fazer no dia 10/3, se atender a esses requisitos que eu disse, né? Você vai fazer essa prova e ela acontece de 8 às 11. Se você tirar 60 pontos ou mais, você é aprovado. Caso contrário, você fica reprovado, tem que refazer a disciplina aí. Beleza? Então é isso. Essa é a dinâmica da nossa disciplina. Eu tô apresentando esses dados aqui, mas alguma dúvida que surgir, lá na web a gente pode conversar. No mais, eu desejo um ótimo semestre a todos. E é isso, vamos nos dedicar, gente. Eu tive problemas em semestre anterior, por exemplo, de cola, né? Isso não cabe mais aqui, gente. Assim, a gente tem que tomar uma postura, ter responsabilidade. Como eu disse, vocês precisam aprender um conteúdo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou aproveitar esse ensino remoto, às vezes eu consigo uma ajuda do colega para fazer uma prova. Gente, daqui a pouco você tem que fazer cálculo 2, daqui a pouco você tem que fazer EDO, daqui a pouco você vai ter que fazer as disciplinas de aplicação. Se você não souber o conteúdo, você não consegue ir para frente no curso. Então vamos gastar tempo para estudar, dedicar aos estudos, fazer uma boa disciplina, né? Consequentemente ser aprovado, aproveitar as oportunidades. Olha, eu vou dar 3 provas, mas eu dou 3 provas, são 6 provas. Mais 3 trabalhos, você tem muita coisa para fazer, mas isso depende, né, de vocês, dedicação, empenho nos estudos, que eu puder ajudar, né, eu estou à disposição aí, e alguma dúvida que tiver, a gente vai conversando ao longo do semestre. No mais, assim, sejam bem-vindos aí aos calouros, né, e sucesso para vocês aí.